ao costume de ir para as praias. O país despeja-se nas praias do Atlântico, principalmente no Algarve. Bom, mas não é só nas praias. Há muita gente que prefere a serra à praia. Isto que estão a ver, à primeira vista, é uma praia litoral. Pelo contrário, estamos em plena Serra do Gerês. Esta aqui é a Albufeira da Caniçada e os montes que estão na nossa frente são a Serra do Gerês. E é na Serra do Gerês que vamos hoje passar este domingo de verão. Para começar por aqui, gostava que vissem além. Não sei se estão a ver, além há uma marina, mas é uma marina sem barcos. E ao largo estão amarrados numerosos barcos sem marina. Isto parece à primeira vista um contrassenso. Fizeram uma marina com fundos comunitários, custou imenso dinheiro, e agora os barcos não podem atracar na marina, têm que estar ao largo. Claro que quem fez a marina está descontente, porque a marina foi feita para funcionar, os donos dos barcos estão descontentes, porque os barcos sofrem menos quando estão atracados. O que acontece? O que acontece é que as marinas só podem funcionar com licença vinda de Lisboa. Demorou menos a fazer a marina do que a passar a licença. Há 2 anos completos, que estão à espera da tal licença e a marina continua deserta. O que não está deserta é a serra. Aquele rio que estão a ver, como veem, há ali centenas de pessoas. Aquele rio é o Rio Homem. Bom, e o lugar onde agora lhes estou a falar é a Portela do Homem. Portela do Homem porque é precisamente aqui que nasce o Rio Homem. Junto de mim estão grandes colunas, são marcos miliários de uma estrada romana que passava aqui. É claro, naturalmente, em cada ponto da estrada, de milha a milha, havia um marco. Estão aqui estes todos porque, por alguma razão, resolveram trazer para aqui marcos que foram aparecendo. O que cá devia estar era este. É o marco da milha 34, quer dizer, na estrada que ligava a Brácara Augusta, a nossa Braga, à cidade romana de Astúrica, a atual Astorga, ficava na 34ª milha. Milha vem do latim milia. Milia quer dizer 1000, eram 1000 passos. Bom, e a gente pensa, mas como é que 1000 passos davam uma milha e hoje 1000 passos dos meus não dão nem sequer 1 quilómetro e dos seus leitores, mesmo que tenham passos do gado, nunca passará de 1 quilómetro. É que os romanos consideravam um passo, não isto, que a gente hoje chama um passo, mas o espaço que ficava entre pôr o mesmo pé no chão. Punha-se um pé, depois erguia-se sobre o outro, quando aquele pé voltava a tocar o chão, isso é que era um passo. Isso são cerca de 1,80 m, portanto, uma milha era cerca de 1 quilómetro e mais 800 metros. A milha, estou-lhes a falar em números aproximados. Bem, o mais formoso conjunto de marcos miliários que eu conheço do nosso país é aqui. E o mais belo pedaço de estrada romana que existe, o mais extenso, o mais belo não posso dizer, mas o mais extenso, com 30 quilómetros completos, é a estrada romana do Gerês. Chama-se Ageira. Bastava isso para este lugar ser um lugar carregado de história, mas não é só isso. Pode-se dizer que em todos os grandes períodos da nossa história, o destino português passou aqui por estas rochas. Olhem, foi aqui que o abade do Mosteiro do Douro trouxe os seus homens e deu batalha aos castelhanos no tempo do Nuno Álvares. Bom, diz que eram 600 homens de armas armados lá no Mosteiro do Douro
e que vieram aqui e que venceram os castelhanos. E foi aqui, exatamente por esta estrada que está na nossa frente, que saíram os últimos soldados liberais em 1828, obrigados a embarcar para um triste exílio e que vieram depois, anos mais tarde, a desembarcar no Mindelo para estabelecer uma situação política constitucional, quer dizer, de tipo moderno e europeu em Portugal. É um lugar carregado de história. Depois da época romana, toda a história da região está ligada a uma figura, São Bento. Eu agora estou-lhes a falar num convento que foi dos beneditinos, foi da Ordem de São Bento. Bom, sabem que o São Bento era um italiano ilustre, que entre os séculos V e VI se desgostou do descalabro que era toda aquela vida e que se foi reunir lá com os companheiros num pequeno cenóbio. Um cenóbio era um conventinho e aquilo rapidamente se multiplicou. É o próprio São Bento que fez a regra de 12 vezes 12. 12 conventinhos, cada um com 12 monges. Bem, e os 12 vezes 12 rapidamente se transformaram em 144 vezes 144 e a Ordem de São Bento alastrou na Europa inteira. Um dos pontos onde chegou foi aqui. Aqui, estou-lhes a falar no Boro. Este é o convento que hoje se chama de Santa Maria do Boro. Não é São Bento do Douro, é Santa Maria do Boro. Bom, mas isso também tem uma explicação. É que os tais frades de São Bento, que começam no século VI, VII, VIII, é no século VIII que eles chegam aqui à nossa península, nono, décimo, quando chegam ali ao século XII, já são os frades muito ricos, acusados de ter muitos pecados, não sei se tinham, se não tinham, em suma, é dentro da Ordem de São Bento que surge uma grande reforma, a reforma de São Bernardo, a reforma de Cister, que deu uma ordem completamente nova a isto. Olhem, basta que lhes diga isto. Acho que é a primeira grande operação de branqueamento que a história conhece. Os hábitos dos monges eram pretos e ele transformou-os em brancos. Chamavam-lhe por isso os monges brancos. É claro que houve conventos de beneditinos que aceitaram com mais facilidade a reforma de Cister, com menos facilidade. Devo dizer que o nosso Dom Afonso Henriques ajudou muito essa conversão. O velho São Bento na nova Cister e, por exemplo, aqui no Boro, o Dom Afonso Henriques é ele quem patrocina a transformação da ordem em cistercienses. Se entrarem aqui na sacristia da igreja, que aliás é um dos mais belos monumentos do barroco português, a toda a volta da sacristia vêem cenas de um santo a fazer milagres. Não é o São Bento, é o São Bernardo. O São Bernardo que fez a reforma de Cister. Bem, o convento foi andando-se, desde o Dom Afonso Henriques até ao liberalismo, até estar abandonado, e hoje foi recuperado sob a forma de uma pousada de Enatur. Eu penso que esta obra merece um comentário. É realmente um aproveitamento perfeitamente exemplar, um respeito completo pelo que estava construído, mas ao mesmo tempo uma reutilização no sentido do conforto. Eu acho esta pousada uma das mais atraentes de toda a rede de Enatur. Entretanto, queria-lhes dizer isto. O São Bento, apesar, foram os frades de São Bernardo que transformaram isto em Santa Maria. O São Bernardo era muito devoto de Santa Maria e foi ele
que em grande parte leva o nosso Dom Afonso Henriques a transformar Santa Maria na grande devoção nacional. Mas os velhos frades preferiam São Bento, o São Bento de Núrcia, o tal São Bento, olhem, era o do Monte Cassino, aquele grande monumento que os americanos arrebentaram à bomba e que hoje lá está outra vez. Aqui continua vivo o São Bento. Quem tiver dúvidas, que vá ver ali, não lhe chamam o São Bento, tem um nome mais carinhoso, é o São Bentinho. Não sei se o São Bentinho é um diminutivo carinhoso ou se vem de que nas orações da igreja, quando se falava em São Bento, chamava-se São Benedictus, porque é o nome dele em latim, Benedictus. É possível que se tenha dado São Bentinho, ou também é possível que o São Bentinho seja só um sinal do amor do povo. De qualquer maneira, hoje, aquela igreja de São Bento da Porta Aberta é um dos grandes santuários nacionais. Sob o ponto de vista das dádivas, das contribuições pecuniárias que recebe, é o segundo santuário português, logo a seguir a Fátima. Bom, e isto a mim surpreende-me até um certo ponto, porque o êxito de Fátima compreende-se bem. Fátima está ligada à ideia de paz, Fátima refere-se a acontecimentos muito modernos. Fátima começa em 1917, é um protesto da consciência contra a guerra. Fátima está incluída no culto mariano, que tem um vasto âmbito em todo o mundo. Agora, São Bento, como é que se explica que um santo do século V e VI da nossa era, um santo do tempo dos romanos, ainda hoje provoque estas inundações de gente? Vêem aquele grupo compacto, parece que está ali para ir receber qualquer coisa. É o contrário, não vão receber, vão dar a sua contribuição para o culto de São Bento. Quem pode explicar isso? Eu julgo que é realmente um sinal do caráter conservador destas gentes aqui da região do Gerês. Mas pode haver uma outra explicação. Esta igreja que está na nossa frente é a Senhora da Abadia. Vejam lá que invocação tão esquisita. Senhora da Abadia. Então parece que os abades é que fizeram Nossa Senhora da Abadia. Como sabem, as invocações de Nossa Senhora são muitas. Senhora da Conceição, Senhora da Anunciação, Senhora da Ressurreição, Senhora da Ascensão, Senhora do Rosário, Senhora da Graça, Senhora da Luz, Senhora da Saúde, Senhora do Socorro, da Ajuda, do Patrocínio, das Mercês. Outras ligadas à nossa vida é a Senhora do Ó, que é a Senhora da Gravidez, a Senhora do Leite, é a Virgem Mãe que amamenta, a Senhora do Bom Sucesso, da Boa Hora, da Agonia, da Boa Morte, a Senhora que é simplesmente a Madre de Deus, ou as Senhoras das Viagens, a Senhora da Boa Viagem, a Senhora dos Navegantes, a Senhora dos Remédios, ou então senhoras que têm a ver com lugares. Aqui em Portugal, a Senhora de Fátima, ou a Senhora de Lourdes, ou a Senhora da Lapa, ou Guadalupe, ou da Estrela, ou do Sameiro, ou da Nazaré, das Navas, a Senhora da Rocha, a Senhora do Cabo. Agora, Senhora dos Abades, Senhora da Abadia, porque essas coisas não costumam ter Nossa Senhora. Reparem, não há nem nunca houve Senhora da Lua, nem Senhora do Sol, nem Senhora da Noite, nem Senhora dos Bons Negócios, nem Senhora da Lotaria, ou da Sorte, ou da Banca, ou da Moeda, ou das Armas, ou das Guerras. É certo que os portugueses inventaram uma Senhora da Vitória, depois da Guerra de Aljubarrota, mas é um caso isolado. Agora, isto, uma senhora da abadia, quer dizer, uma senhora que os senhores abades mandaram fazer, isto liga-se com a explicação que é esta. O verdadeiro convento
O primeiro não tinha nada a ver com Santa Maria. A invocação era São Miguel, mas realmente o grande santo era São Bento. São Bento. Depois, quando vem a reforma de Cister, eles mudaram, porque o São Bernardo era extremamente devoto de Santa Maria. E em toda a parte onde há influência da reforma do São Bernardo, aparece o culto de Santa Maria. Penso que é nessa altura que em Portugal Santa Maria passa a ser uma espécie de devoção universal. E aqui, o que é que eles fizeram? Aqui neste sítio ainda ficou reservado à Santa Maria, mas com este nome, a Senhora da Abadia, a Senhora que os novos santos abades, os abades postos lá por Cister, mandaram respeitar. Entretanto, mantinha-se o culto de São Bento da Porta Aberta. São Bento da Porta Aberta, nestas terras, em que a peregrinação era um suplício, e quando havia um inverno rigoroso, e sempre uma porta que se abria a acolher os viandantes, ou nas securas do estio, uma porta sempre aberta, de par em par, uma porta que hoje continua aberta. São Bento da hospitalidade, São Bento aberto a todos. E foi esse São Bento o que chegou até agora e que explica aquela multidão de esmolas que há bocadinho vimos. E uma porta aberta, num tempo de sofreguidão e de egoísmo, é uma coisa realmente importante. Eu estou a ligar isto com uma tradição que existe aqui no Gerês, que é uma tradição relacionada com um facto verdadeiro. Aí numa aldeia chamada Cabaninhas, onde passa um ribeiro, houve uma tremenda enxurrada no século XVII, sabemos exatamente a data. Foi na noite de 14 para 15 de dezembro de 1603. Matou meia aldeia e não ficou nenhuma casa, nenhuma, quer dizer, ficaram duas pequeninas lá ao fundo do povo. O resto, a aldeia foi literalmente arrasada pela força das águas. Ora, um escritor do tempo, o abade de Chorense, escreveu a sua interpretação. Ele diz que era domingo e o povo da aldeia, em vez de ir à missa, ficou em casa a tratar da matança do porco. Claro, foi o castigo do céu. Mas a história que ainda hoje o povo conta é bem diferente. Diz que durante o dia, que era um dia enregelado de inverno, tinha passado ali um velhinho a tiritar de frio e tinha batido a todas as portas, mas todas as portas se cerraram e ele não teve nenhum sítio onde se aquecer ao calor de uma lareira. Só que lá ao fundo, em duas casas, exatamente as mais pequeninas, as mais pobrezinhas, acolheram o pobrezinho. Então não é que foram exatamente essas duas casas as que se salvaram da enxurrada? Não se está mesmo a ver que é milagre? É o milagre da porta aberta. Aqui eu estou a falar num sítio famoso da Serra do Gerês. Este é também um milagre da porta aberta. Era uma vez uma freira que vivia enclausurada num convento do Porto e que se apaixonou. Ela apaixonou-se, eu não sei bem por quem, há quem diga que foi por um garboso capitão francês, mas eu acho que isso que é uma imitação da freira de Beja. Há quem diga que foi por um castelhano. O que é certo é que os dois fugiram do convento e vieram arranjar um espaço livre aqui na Serra do Gerês. Fizeram uma cabana, exatamente encostada a este rochete em que me encontro, e o que leem aqui é um soneto romântico que lembra ao viajante esses amores da freira fugitiva do convento. É uma história que o Camilo de Castelo Branco conta e que provavelmente lhe inspirou aquele romance A Doida do Candal. Qual é a verdade desta lenda? Eu não sei,
Há quem jure que sim, até dizem o nome da freira e do espanhol. Há quem diga que não, que é apenas uma fantasia a que o gênio literário de Camilo Castelo Branco deu fora de verdade. Olhem, hoje é um lugar encantador onde há colmeias e, como veem, se vende o mel. Os frades do Douro espalharam granjas e aproveitamentos agrícolas em toda esta zona do Gerês. Pode-se dizer que se lhes deve a colonização e povoamento do Gerês. Uma parte da população vivia nessas granjas e a outra dedicava-se aqui nas serras ao pastoreio do gado e à produção de mel. Sobre gado, eu estou num lugar, isto pode parecer que não tem interesse nenhum. Realmente hoje é uma vaga depressão, mas isto é o vestígio de um monumento megalítico. Havia aqui grandes pedras que faziam os esteios e aqui neste ponto era a câmara funerária. Essa câmara tinha uma certa profundidade, ela está hoje completamente aterrada e serviu, já quase no nosso tempo, para caçar os lobos. Isto, com muitos rebanhos, há muitos lobos, claro, e havia, ainda hoje há alguns. Então, usavam este estratagema aqui, no fundo, ficava a 2 ou 3 metros do ponto onde eu estou, punham uma ovelha velha, uma ovelha coitada, durante a noite, aflita, assustada, ela balia desesperadamente e os lobos passavam aqui. Isto era um dos caminhos que os lobos levavam, ouviam a ovelha, rondavam, até que, a certa altura, saltavam lá para dentro para comer a ovelha. Ali passavam a noite, porque depois não eram capazes de saltar outra vez cá para cima. Pela madrugada, vinham os pastores com forquilhas, inutilizavam o lobo, amarravam-no num grande madeiro e levavam-no. Parece que quem apresentasse na administração um lobo vivo ficava livre da vida militar. Bem, hoje, ainda de longe em longe, se avista algum lobo. Avista um lobo, porque, é claro, aqui continua a haver rebanhos. Mas esta pequena depressão é tudo quanto resta desse tempo da caça ao lobo. Em toda a serra há inúmeros enxames de abelhas e, portanto, uma grande produção de mel. A propósito de mel, eu gostava de contar aos meus telespectadores uma coisa que se passou há pouco tempo comigo e que eu estranhei muito. Foi numa pousada da Enatur. Eles, ao pequeno almoço, põem, enfim, uns pequenos boiõezinhos com mel e, naquele caso, era um mel distribuído por uma empresa portuguesa de que eu não digo o nome, mas é o que merecia que dissesse, e dizia que era mel húngaro. Então, mas toda a gente sabe que nós temos aqui mel a mais, que é difícil vendê-lo, mel húngaro. Não, mas o pior foi quando eu provei o mel. O diabo do mel, não sei, mas parecia-me assim a uma gelatina com aroma. Não, aquele mel eu desconfiei. Ora, para distinguir o bom mel do mau, não há nada como uma abelha. As abelhas adoram mel. E eu peguei no boiãozinho, levei-o para a palmela, pus um bocadinho de mel bom, verdadeiro, de colmeias portuguesas, num prato, pus ao lado aquele mel húngaro e esperei pelo resultado. O resultado foi que, no dia seguinte, as abelhas do enxame tinham comido todo o mel português e tinham deixado todo o mel da Hungria. E eu pensei, gostam mais do mel português, não admira, são abelhas patriotas,
Mas amanhã que remédio têm elas? Vão comer o mel da Hungria. Mas, quando no dia seguinte fui ver, estava um dia muito quente, sol muito forte, tinha acontecido isto. A força do sol tinha evaporado a essência que havia na gelatina. E o que lá estava era realmente, enfim, um fio de gelatina descorada, que revelava evidentemente que o tal mel da Hungria era uma falsificação. Ora bem, eu fiquei a pensar no seguinte: quem perde com isso, sei eu, somos nós, que somos enganados, que nos dão um produto mau em vez de um produto bom, um produto estrangeiro em vez de um português. Agora, quem é que tem a ganhar com essa falsificação? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Às vezes é mais fácil fazer as perguntas que dar as respostas.